Olá, pessoas! Sejam bem-vindos novamente ao nosso Caminho Verde e no episódio de hoje nós vamos conversar com Pedro Sabaciauskas. Nós vamos conversar hoje sobre o movimento associativo aqui no nosso país. Pedro Sabaciauskas é presidente da Associação Canábica Santa Cannabis aqui no estado de Santa Catarina. Pedro, primeiramente quero agradecer por ter aceito o convite de vir conversar aqui conosco. Dá eu que agradeço a oportunidade, de falar do nosso trabalho, mostrar para o público o que a gente faz. Então, muito obrigado por todo o apoio que você tem dado à Santa Cannabis e o espaço também. Hoje a Santa Cannabis atende mais de 4.500 pacientes, isso, né? Sim, hoje a Santa Cannabis já atende 6.000 pacientes já. 6.000? 6.000 pacientes, o número atualizado é 6.000 pacientes associados, né? E 1.500 frascos produzidos por mês. Nossa, é um número que só cresce realmente, né? Sim, é impressionante, assim. A gente não imaginava que tinha tanta gente precisando de ajuda. E se a gente for comparar o tanto de pessoa que precisa, ainda tem muito mais para crescer, né? Sim, a gente está falando aí de, segundo o número da Anvisa, para 4 doenças só que o Conselho Federal de Medicina reconhece, são 14 milhões de pessoas. É bastante gente precisando de ajuda. É muita gente. E Pedro, conta um pouquinho pra gente como que surgiu essa ideia, como que nasceu a Santa Cannabis? A Santa Cannabis nasceu como quase todas as associações que nasceram, da necessidade pessoal, no caso da minha avó, que é uma senhora que na época tinha 83 anos, parkinsoniana, com Parkinson rígido acinético. E aí numa viagem para fora do país eu vi que já tinha lojinhas de CBD espalhados, já em alguns países liberado. E uma dessas lojas que eu entrei para entender, já era uma curiosidade, e me falaram que era para que servia, e entre as doenças listadas estava Parkinson. E aí eu voltei para o Brasil e fui tentar comprar o remédio, só que só tinha importado, você precisava de uma autorização da Anvisa, e como era um pedido que demorava, bem burocrático, cheio de burocracia, o ideal era já pedir tipo 10 frascos. Então isso, na época o remédio custava R$ 2.800, vezes 10 frascos era R$ 28.000. Então era inviável pra gente, E aí eu descobri uma associação chamada Abracan, do Thomas Dieter, nosso irmão, que infelizmente faleceu faz pouco tempo, e do Marcos Goraeb, e eles me mandaram esse óleo, e aí eu fui dar para minha avó. Eu ia dar escondido primeiro, só que daí eu fiquei com medo de dar escondido e dar um problema. Aí chamei uma tia minha que decidiu ir no médico comigo, falou, cara, vamos dar, mas vamos num médico antes. Aí a gente descobriu o Dr. Pedro Pierro, neurocirurgião de São Paulo, Instituto Paulista de Referência, excelente médico, e que convenceu a gente de que sim, era uma opção. E a gente deu e foi incrível, porque no mesmo dia a gente já viu uma melhora da rigidez, Ela tinha uma rigidez, além da tremedeira, ela tinha uma rigidez muito forte no corpo. No mesmo dia já viu a diferença? No mesmo dia. 20 minutos depois de tomar o óleo, a gente já sentiu que ela melhorou. 3 dias depois, a pele, o olhar tinha melhorado. E uma semana depois, ela veio abrir a porta da casa para mim. Então eu falei, uau, caraca, isso é impressionante. Ela estava tomando 8 remédios alopáticos. E aí eu tomei coragem e falei, cara, vamos abrir uma associação aqui em Santa Catarina. E aí arranjamos pessoas que tivessem a coragem e que confiassem no que eu estava falando, porque todo mundo falou, cara, não, isso aí vai dar problema. Mas não, as pessoas que chegaram foram as pessoas certas, eu diria, que vieram e nos encorajamos ali e decidimos enfrentar o poder público, porque a gente se baseou nas leis da Constituição, Desde o começo, as associações canábicas, elas trabalham na desobediência civil e levando a premissa de 3 leis da Constituição. Uma que é primeiro o direito à saúde, que é universal e incontestável, então qualquer movimento que for para o bem, para a saúde, ele tem que ser reconhecido. O fato de poder se organizar em associação, a sociedade civil se organizar para mudar a lei que não concorda, existe essa premissa, e a premissa da desobediência civil pacífica e controlada. Então, em cima dessas 3 premissas, a gente desafiou o Estado e vamos ver quem é que vai prender a gente
por a gente estar cuidando das pessoas, né? Que é um papel do Estado, que não faz. Então foi aí que começou tudo. A gente só não sabia que tinha tanta gente precisando de ajuda, né? Como a gente acabou de falar, assim, foi um susto, né? Porque as pessoas que são, no caso da minha avó, por exemplo, que era de uma associação de Parkinson, as pessoas que viram o resultado também queriam o óleo. E assim é na associação de autismo, assim é na associação de fibromialgia, todo mundo quer um resultado que não encontra no alopático. Ou quando encontra no alopático, quando você toma muito tempo alopático, você começa a ter algumas sequelas e precisa de outro remédio para melhorar, que era o caso da minha avó. Então a gente, desde o começo, sabe que está fazendo a coisa certa e estamos indo, vamos em frente. E a sua avó hoje, ela toma quantos medicamentos fora o óleo da cannabis? Só um, que é o Prolopa, que não tem como tirar, ela precisa tomar porque a cannabis ela não é uma cura para as doenças, ela ajuda na qualidade de vida, ela melhora a saúde de forma geral, né? E no caso da minha avó, ela tomava remédio, por tomar muito tempo o Prolopa, ela tomava remédio para incontinência urinária, para não babar, para não cair, que ela tinha umas tonturas e caía. Então, quer dizer, era assim, 8 remédios e minha avó não tinha vida, era só um corpo que estava ali, dopado, que tiravam da cama, que levavam para tomar banho, que levavam para comer, davam comida na boca e voltava para a cama. E aí minha avó toma o remédio e muda completamente, volta a autoestima, né? Ela pede para ir cortar o cabelo, para fazer a unha. Então, quer dizer, você vê ali a vida de novo na pessoa, né? É impressionante. Com o extrato de uma planta. Com o extrato de uma planta e umas gotinhas, né? Ela tomava no começo, acho que 4, 5 gotas de THC, porque o óleo que a gente conseguia da Abracan era só com THC. Era com plantas de THC. E é muito bom para ela. Então, hoje ela já toma THC de dia e CBD à noite. THC, quando ela acorda, ela destrava, né, e ela fica animada. Ela acorda assim. E o CBD para dormir. Aí ela toma CBD e dorme uma noite inteira. Antes ela acordava 3 vezes, tinha que dormir de fralda. Então hoje não, hoje ela se sente uma mulher empoderada, vamos dizer assim. É importante salientar que a Universidade Federal de Santa Catarina, na coordenação do professor Rui Prediger, conduz hoje a maior pesquisa clínica do mundo para Parkinson. E ainda está em andamento, mas esperamos em breve aí ter excelentes resultados para provar por A mais B, por meio da ciência, isso que a sociedade já vem dizendo há muitos anos. Exatamente. Isso é um problema também, né, Dala? Porque as pessoas, principalmente os políticos, falam que não tem comprovação, né? E como que a gente vai provar se tem comprovação se não deixam fazer pesquisa? Se não deixam as universidades plantar para pesquisar? Se não deixam, a gente tem que brigar, como o Eric brigou para ter o habeas corpus na UFSC, né? Isso eu acho que é o maior problema hoje do país, a falta de reconhecimento pelo legislativo e pelo executivo, porque o judiciário reconhece o trabalho, a opinião pública reconhece, o público em geral reconhece, falta os políticos que não entendem nada nunca e ficam nessa briga política, e aqui eu incluo todos, de direita, de esquerda, sem partido, né? Eu acho que ninguém se debruça na causa de verdade, um é declaradamente contra e o outro faz cara de paisagem e não reconhece as associações. Então, é triste, sabe? A gente eu digo que as associações deveriam ter o reconhecimento de patrimônio social do Brasil, porque a gente faz aquilo que o governo não faz. Em plena pandemia, a gente conseguiu fornecer remédio tanto para quem podia pagar como para quem não podia pagar. Então, quer dizer, a gente chega onde a indústria não chega. Então, acho que esse reconhecimento já demorou para vir. As associações são um caminho da regulamentação nacional e, como tal, devem ser protegidas, treinadas, fomentadas, para que a gente tenha uma cadeia produtiva nacional, né? E tenha uma economia dos gastos do Estado, como a gente está tendo hoje via SUS, financiando remédio importado e o dinheiro indo todo para fora. Ao invés de gerar emprego aqui no nosso país também, né, Pedro? Emprego, renda, pesquisa, né? Saúde.
acessibilidade, né? A gente perde muito por causa de politicagem, de políticos que não se debruçam na causa, ou porque não tem interesse, ou por meios ideológicos, né? A gente vê hoje aí o legislativo brigando com o judiciário, fazendo a PEC que, contra as drogas, que só porque o judiciário está discutindo e eles dizem que isso é um papel do legislativo no judiciário, então ficam numa briga de poder onde ninguém, na verdade, estuda, né? É só politicagem, tiram dados, sabe lá da onde, né? Então, acho que essa é a parte pior, assim, da luta. Fora isso, todo o resto é muito legal, mas eu acho que nessa parte política a gente fica a desejar, sabe? E é importante falar das associações canábicas também, porque se hoje existe um movimento da cannabis no nosso país, se hoje é possível falar um pouquinho mais abertamente que seja sobre a cannabis, sobre as propriedades da planta, os benefícios que ela traz, foi por causa das associações. Sim. Né? Lá em 2014, quando começou esse movimento todo com as mães, e foi justamente isso, né? A sociedade brigando para usar uma planta que só traz benefícios, né? Como que foi esse caminho, esses 10 anos? Está mudando alguma coisa? Está melhorando? Ainda tem muito por se fazer? Como que está o cenário hoje? Cara, primeiro a gente tem que agradecer, né? As pessoas, as mães que começaram tudo isso, né? A Margarete, a Cidinha, o Cassiano, que montou a Abrace e foi o primeiro a conseguir uma autorização judicial. E essas associações que chegaram primeiro abriram um caminho e inspiraram muita gente, né? E sim, eu acho que o fato de ter cada vez mais associações espalhadas no Brasil, mostra que a gente está evoluindo apesar do descaso do poder público, né? O governo, o Brasil como um todo é um país grande, devagar, com as engrenagens políticas atrasadas, enferrujadas, então, e a causa é muito rápida, a necessidade é muito rápida, a pessoa precisa do remédio para ontem. Quem tem dor tem pressa, né? Quem tem dor tem pressa, então quer dizer, enquanto eles discutem, a sociedade civil está se organizando para fazer, de fato, as coisas acontecerem. E na Santa Cannabis, nós sabemos que hoje é a única associação aqui do estado que tem uma autorização, digamos assim, né, para cultivar, para produzir os produtos. Explica um pouquinho para a gente o que é essa autorização e como que foi esses 5 anos de Santa Cannabis? Sim, né? Foram 5 anos de Santa Cannabis, 3 anos e meio desse processo, que é uma ação civil pública, né, um processo que chama a sociedade para discutir. Então foi ouvido o professor Paulo Bittencourt, foi ouvido o Murilo Chaves, farmacêutico, foi ouvido outros profissionais, foi ouvido os pacientes, foi ouvido a Anvisa. Então foi chamado todo mundo para compor e durante esse processo a gente teve que apresentar várias provas de que o que a gente estava fazendo era sério, até o ponto de o juiz entender que sim, realmente é um trabalho que precisa ser reconhecido, né? Então a gente teve o reconhecimento na primeira instância, cabe recurso, mas é uma sentença, é diferente de uma liminar que pode cair a qualquer momento. Então é uma sentença e a gente vai discutir ela até chegar no Supremo, se for o caso, e essa sentença muda muita coisa, porque o fato de ter a sentença fez com que a gente conseguisse se ligar com as universidades, gerar pesquisa, promover pesquisa, né? Deu essa possibilidade de a gente perder o medo de ser preso, né? De poder avançar, conseguir ajuda tanto dos associados como de empresas que tinham o famoso compliance, né? Que fala, não, vocês não têm decisão, não tem compliance, e a decisão trouxe isso, e aí com isso a gente conseguiu melhorar o nosso laboratório, melhorar o nosso cultivo, né? Então, você vê uma coisinha simples, uma decisão, uma canetada de um juiz mudou e muda a vida de 6 mil pacientes, né, por um reconhecimento. É isso que o governo precisa fazer também. E não só mudar a vida desses 6 mil pacientes atualmente, que só cresce, né? Mas você comentou também das pesquisas. Então, a Santa Cannabis, ela não só
auxilia os pacientes, mas também fomenta a pesquisa, porque é difícil. Aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, nós sabemos o quão é difícil fazer pesquisa, justamente porque nós corremos o mesmo risco que a sociedade corre quando vai tratar os pacientes. Dependendo da origem da nossa matéria-prima ali para fazer pesquisa, também pode ser complicado e colocar os pesquisadores em risco, né? E eu fico muito feliz de saber que a Santa Cannabis, com essa autorização, vamos colocar assim, ela consegue fomentar a pesquisa, então ela consegue levar o material para os pesquisadores na universidade e promover esse tipo de trabalho também. E me conta um pouquinho sobre as pesquisas que vocês fomentam, né? As universidades que vocês estão envolvidos. Você já tem alguma pesquisa publicada ou não? Se dá para falar alguma coisinha? Sim, hoje a gente está com 8 universidades. As pesquisas que mais estão avançadas e que vai ser publicada agora numa revista científica é uma que foi feita com a UNILA, com o professor Ney, uma orientada por ele, uma aluna orientada por ele, fez uma pesquisa de osteoartrite canina, duplo cego, e o óleo da Santa Cannabis que foi usado. E os resultados foram incríveis, assim, né? E vai ser a primeira, é inédita, primeira pesquisa de osteoartrite canina no mundo, e vai ser publicado numa revista científica agora. Tem uma outra pesquisa que é na área de agronomia, que é com a UNILA, com a UFLA, Universidade Federal de Lavras, com a pesquisadora Aline Unis, que ela identifica os insetos e pragas que podem ter no plantio de cannabis e desenvolve soluções orgânicas naturais para tentar diminuir o problema de praga. E essa também temos um fato inédito, porque ela achou no nosso plantio uma lagartinha que nunca tinha sido catalogada como praga de cannabis. Então já são 2 pesquisas assim que a gente tem muito orgulho, né? Temos a pesquisa com o Eric e contigo das raízes e do caule, que é a sobra, né? Que é a sobra, o descarte. A gente conseguiu levar para curitibanos para pesquisar. Os caules vão virar amadeirado, né, um compensado de cannabis, que eu tive a oportunidade de ver um exemplo, é super leve e muito bom assim, o material. E as raízes também vão ser pesquisadas. Então essas 2 eu acho que são, essas 3 são as maiores. A gente tem também uma com a Unisul, que foi observacional, com pacientes de ansiedade e dificuldade do sono, problemas com sono, que também já saiu o resultado, foi um resultado significativo, apesar que ela não foi uma pesquisa mais observacional. E tem outras agora que eu não sei te dizer, mas lá no site da Santa vai ter todas as informações. Eu sei que no total são 8 que estão rodando, né? E para todos os pesquisadores que quiserem pesquisar, a Santa tem a disponibilidade de mandar os extratos, ou o óleo, ou a biomassa para a pesquisa. Então, quem estiver assistindo, que quiser participar de uma pesquisa, entre em contato que a Santa vai fazer a doação de óleo para a pesquisa. E por curiosidade, antes das pesquisas, o que vocês faziam com a raiz, com o caule, com o resto da planta? Voltava para a terra, voltava para como é que se diz? Para a compostagem. Né? E a gente precisa aproveitar tudo dessa planta, porque ela dá para aproveitar tudo. Não que a compostagem não seja boa, mas quanta coisa dá para fazer com as outras partes, né? Exatamente, é uma fibra, é um material fibroso que cara, dá para fazer tecido, dá para fazer madeirite, dá para fazer hempcrete, que é o concreto de hemp, né? Os tijolinhos, né? Que são leves, que são antifúngicos, antifogo, né? Então a gente tem muito para descobrir dela. Por isso que a gente precisa que as autoridades liberem as universidades para pesquisar. A gente tem as universidades e pesquisadores que são os melhores. Tem muita pesquisa de cannabis já feita aqui, desde o Carline, né, que teve que enfrentar a polícia para fazer
Com quantos anos o Carlini foi parar na polícia? Putz, eu não me lembro, Quase mas... 90 anos. Teve que ir lá se explicar, um professor, mestre, ter que se explicar por causa de cannabis, né, velho? É incrível como a gente está atrasado, velho. Infelizmente, mas ainda bem que essa realidade está mudando aos pouquinhos, né? Sim, eu acho que esse atraso, se a gente for inteligente, pode ser bom pra gente. A gente tem que tirar alguma coisa positiva desse atraso, né? E eu acho que o que a gente pode tirar de positivo desse atraso é justamente pegar as leis que deram certo, o que deu certo em outros países e melhorar aqui. Por exemplo, Argentina, a gente fala do Uruguai, fala do Chile, mas a Argentina tem uma lei muito contemplativa. Ela contempla os clubes para uso adulto, ela contempla a farmácia de manipulação, que pode manipular da forma que você quer, empresas e estatais. Então eu fui visitar uma estatal na Argentina, em Jujuy, a Canava, cara, que é impressionante o que eles estão fazendo lá, e eles, quando eu estive lá, eles estavam se preparando para importar a primeira carga de planta de THC para a Alemanha, que vai estar na farmácia da Alemanha. Então, cara, isso mostra o quanto a gente está atrasado perante aos nossos vizinhos, né? E eu acho que a lei do Brasil, ela tem que ir nessa linha do THC. Porque como os países fizeram leis só para o CBD, com medo do THC, é uma grande oportunidade para o Brasil inverter o jogo e fornecer THC. Porque o CBD hoje, várias bolhas de produção de CBD que estouraram. O Canadá tem empresa que está fechando, plantio que está fechando, porque plantaram muito e ficou lá. E é esse produto que está sobrando lá fora, que muitas vezes chega aqui com o prazo de validade no limite, é que estão querendo mandar para a gente. Né? Um produto que, ok, CBD é bom, mas que não tem THC e precisa ter THC, nem que seja pouco, mas precisa ter THC no produto. E a gente está servindo disso, de um lugar onde os produtos que eles não vendem vêm para cá e o dinheiro vai para lá para eles continuarem pesquisa, geração de emprego e renda. Sendo que poderíamos ter tudo isso aqui no nosso país, gerando novamente emprego, gerando renda, melhorando toda a economia local, né? Sim, porque é uma cadeia inteira, né? Uhum. Você pega desde o agrônomo, passa pelo farmacêutico, pelo médico, pelo químico, pelo bioquímico, por várias categorias de médico, pela questão de assistência social, pela logística, que é transporte, que é produção, né? Você hoje, por exemplo, a gente movimenta a economia de uma cidade que é Itapoá, de 30 mil habitantes, e o que a gente gasta lá é considerável, né? Para montar um laboratório, a construtora é de lá, tudo que a gente pode comprar, a gente compra em Itapoá. E isso fez com que a cidade mudasse com a gente também, né? Porque quem são esses caras que estão plantando maconha aqui na nossa cidadezinha? Mas quando você vê, né, que o consumo está ficando ali, isso muda. Uma coisa que você comentou que me chamou a atenção é a questão das farmácias venderem, né? Porque na própria regulamentação hoje, na legislação, fala que é só farmácia sem manipulação. Você comentou da Argentina, né? Sim. As farmácias manipulam e aqui no Brasil eles fizeram inclusive essa restrição. Então são só as drogarias onde nós encontramos produtos e aí as próprias farmácias com manipulação tiveram que entrar na justiça para conseguir esse direito também. Chega a ser surreal. Absurdo, né? Até a distinção entre as próprias farmácias que é feita para poder levar o produto aí para as pessoas. Mas uma hora a gente consegue, eu né? acho que as farmácias que não são de manipulação, geralmente quem está por trás é a indústria farmacêutica, que tem muito dinheiro e muito lobby, por isso que já está lá, né? Por isso que já tem na farmácia. Né? E já não tem, não é de agora. O Sativex ou o Mevatil, dependendo do país, ele tem um nome diferente, ele já tem na farmácia há 6, 8 anos, né? E caríssimo para quem pode pagar, com metade CBD e metade THC. E quem sabia disso? Só os médicos
que ou foram para fora estudar, ou que são mais antenados. E quem pode pagar esses médicos? Quem tem dinheiro. Então, quem tem dinheiro ou traz de fora, trazia de fora, ou comprava na farmácia num preço super caro, porque tinha uma vantagem de informação que nós, pobres seres humanos, não tínhamos, né? E agora, por isso que é importante esse movimento das associações, porque se não for pelas associações, a gente já teria reforçado o colonialismo brasileiro e a gente estaria comprando produto lá fora. Então você tem uma opção, as pessoas têm uma opção, e eu acho que quem vai, tanto o médico como o paciente, tem que, se tem valores éticos, né, você tem que comprar o produto nacional, se associar numa associação, porque não é justo com o país você comprar, muitas vezes com dinheiro público, inclusive, de fora. Não faz o menor sentido. Eu digo que quem é você? É o cara que come junk food importado, ou você vai num restaurante orgânico onde o produto vem de perto? Quem é você? Tudo bem, se você é o cara do junk food, ok, não tem problema. Mas se você tem compromisso com valores, compra o nacional, vai atrás do nacional, que é tão bom ou melhor do que os importados, né? Então fica a dica aí para, na hora de pedir para o seu médico a receita, pede de associação. Esse ano, a empresa BDSA previu que a indústria legal de cannabis vai atingir 290 bilhões até 2028. É muito dinheiro, é um mercado que está girando bastante, né, Pedro? E eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente qual que é a dificuldade que o Brasil tem hoje de se inserir nesse mercado. A gente já comentou algumas coisas, né, principalmente a questão política, mas a gente vê a cada dia vários países liberando, seja para uso medicinal, seja para o uso adulto, e ainda são poucos, mas está acontecendo, esses países estão liberando a cada dia que passa, mas as coisas aqui no Brasil, a gente tem muita dificuldade para o medicinal, né? E como que é isso, né? Como que é esse caminho para o Brasil para poder participar desse valor crescente, exponencial? Bom, primeiro a gente tem que entender que a cannabis tem 3 mercados. O mercado medicinal, que é urgente, porque se trata de saúde. O mercado industrial, que é a produção de cânhamo industrial para fibra, tecido. E o mercado recreativo, que em vários países já está resolvido. Então você tem 3 possibilidades de fazer a economia girar e tirar tantos anos de atraso, né? Então é sim uma oportunidade para a economia brasileira, e aí vem o papel das associações também, que é despertar o interesse nacional. Eu acho que a grande briga do brasileiro é para a produção nacional, né? Eu acho que a grande briga vai ser as empresas de fora querendo esse mercado aqui. Então você vê na feira, como você sabe, lá empresas do Paraguai, do Chile, da Argentina, Colômbia, tudo já aqui de olho no nosso mercado, porque o mercado deles estagnou, porque o Brasil, pelo tamanho do Brasil e pelo perfil do brasileiro, ele é um ótimo consumidor de cannabis, né? Ao contrário dos Estados Unidos, por exemplo, que apesar de ser mais liberado, as pessoas torcem o nariz para o tratamento porque são viciadas em remédio. Opioides, né? Então, a gente tem aqui uma possibilidade de fazer uma coisa incrível, fora o custo para o Brasil, né? A gente está falando do custo da compra de remédio. Eu vou trazer um número aqui que é assustador. Se a gente fosse fornecer via SUS remédio importado, ia custar para o Estado 5 bilhões de reais. Se a gente fosse fazer isso através de associações e empresas nacionais, ia ser de 750 milhões. Não chega nem a 1 bi. Então, quer dizer, é muito dinheiro, que desses 5 bi, muito vai para fora e muito vai para o lobby, né? Então, quer dizer, eu acho que a briga agora
é despertar o interesse nacional. O que está acontecendo? Quando eu falo de interesse nacional, é o cara que vende estufa, é o cara que vende insumos orgânicos, é o cara que vende lâmpada, é o cara que vende equipamento para o laboratório, que são caros, né? Que vende vidraria para laboratório, que vende rota a vapor, né? Então, o cara que vai fazer a entrega, tem uma logística toda que precisa ser trabalhada, que pode ser feita aqui. Então, isso vem acontecendo. A gente vê, por exemplo, a gente perdeu uma estufa no ciclone e uma empresa de estufas nos ajudou. Falou, olha, a gente vai dar aqui um desconto, vai parcelar para vocês, porque a gente quer a gente quer fazer parte disso. A mesma coisa com o Rota a Vapor. O primeiro que a gente teve foi da Buxi, a mesma coisa. Ela tirou todas as taxas de importação, parcelou para a gente em várias vezes. Então existe um interesse nacional das empresas que vão fazer parte disso. Eu acho que essa união, eu acho que isso vai crescer a cada dia. Tanto é que a gente vê aí a associação de cânhamo, várias associações surgindo. Então acho que é isso. Nosso trabalho é despertar o interesse nacional, porque daí fica um corpo de interesse que acaba sendo maior do que o importado. Quando fala em produção nacional, a gente fala primeiro do paciente, que precisa gerar acessibilidade e baixar esse preço. O custo ainda é alto. Poderia vender remédio a R$50, não a 600 como é vendido, né? Então, mas principalmente da soberania de fazer o produto aqui, porque na pandemia nem os importados estavam chegando. Entende? Verdade, teve esse problema, né? Aí não podia ser feito no Brasil, os importados não chegavam. E aí, quem que sobrou? Para as associações cuidarem do paciente que pode pagar e do paciente que não pode pagar, né? Então, eu acho que é uma questão de soberania, né? A gente não pode mais comprar produto importado em detrimento do nacional, porque o mundo está vivendo pandemia, guerra, a gente não pode ficar dependendo dos caras, né? Então eu acho que é isso, né? Interesse nacional para poder gerar toda essa cadeia, botar para funcionar, e quando a gente tiver o reconhecimento e botar para funcionar, nosso remédio vai ser melhor do que os importados, pode ter certeza. Que olha, para ser sincera, se é que já não são. É verdade. Né? Porque as associações fazem o produto, fazem o extrato, mas manda para análise, né? Em parceria com as universidades, com laboratórios reglados aí, que são reconhecidos pela Anvisa. Então, a cada lote da produção já se tem essa análise, né? Provando ali por A mais B o que tem no frasco, o que tem no produto, para dar uma segurança tanto para o prescritor quanto para o paciente, que é um produto de real qualidade, né? Sim, hoje eu vou falar pela Santa Cannabis, eu sei que outras associações fazem também, mas a gente faz um teste do solo para ver se não tem metais pesados. Agora a gente está conseguindo uma parceria aqui com a UFSC, onde a gente vai comprar os reagentes e o padrão para fazer o teste de metais pesados e testar pelo HPLC aqui também. Mas hoje a gente está com uma empresa reblada, como você falou, que garante o resultado, e a gente testa 6, 8 canabinoides e apresentamos esse laudo de metais pesados. Quantas empresas fazem isso que entram aqui pela 660 da importação? Isso que é engraçado, as associações têm que estar sempre provando, e beleza, a gente quer isso mesmo, mas não existe uma fiscalização do produto que vem lá de fora. Não existe. Não existe um controle de certificação, ninguém testa para ver se tem aquilo mesmo que a empresa está dizendo que tem, e a gente sabe que não tem, e aqui fica uma denúncia para que comece a Anvisa, de vez em cima das associações, vamos fiscalizar o produto que está entrando, vamos ver o que a gente vai achar aí, né? Tem empresas que colocam lá 3.000 miligramas de canabinoides, aí você vai ver o canabinoide alvo tem muito menos. Né? Eles juntam todos os canabinoides, THC, CBD, CBDA, THCV, CBG, e aí ele diz que tem 3.000 miligramas. Não, tem que contar o canabinoide alvo, que pode ser o CBD, pode ser o THC, pode ser o CBG. Então as indústrias aproveitam essa falta de fiscalização da Anvisa para empurrar produto que está quase vencendo, produto que não tem controle,
né? E que não apresenta, a Anvisa pediu 5 anos, deu 5 anos para as empresas apresentarem testes clínicos e ninguém apresentou. Então, para a empresa é uma farra, é uma alegria, tá fácil trabalhar assim. Eu pego meu produto que eu não vendo aqui, jogo no Brasil para fazer reserva de mercado, peço mais 5 anos para a Anvisa e ganho. Então, quer dizer, esse é o problema. As associações têm que ficar aprovando, enquanto a Anvisa libera para entrar um monte de porcaria. Isso só esclarecendo um pouquinho, quando a Anvisa autorizou a entrada desses produtos de cannabis aqui no nosso país, produtos, não são medicamentos. Eu acho importante deixar isso bem claro. Exato. Porque a gente sempre ouve, principalmente nas redes sociais, falando medicamento, e não é medicamento, são produtos. Tá? Para se chamar de medicamento existe um longo caminho, são muitas pesquisas, são muitos testes. Então o que a Anvisa fez? Na urgência, porque a sociedade foi para a rua, foi lutar pelos direitos de se medicar, a Anvisa liberou esses produtos com uma condição, que foram esses 5 anos, para as empresas provarem, trazerem a documentação, as pesquisas, para registrar como medicamento. E como você disse, passaram-se os 5 anos e não conseguiram. Ninguém apresentou. Aí eles pediram mais prazo, a Anvisa concedeu um prazo maior. Enquanto isso, as associações estão à deriva, digamos assim, enquanto as empresas ganharam o prazo da Anvisa e continuam comercializando os produtos, né, Pedro? É exatamente isso. A Anvisa até que fez de boa vontade, mas não tem braço para fiscalizar. Hoje as indústrias elas não estão muito preocupadas em pesquisa e nem com o paciente, elas estão preocupadas com o lucro e descarregar o produto que está sobrando lá, né? Isso é muito claro, né? E enquanto a Anvisa e o MAPA não falam sobre as associações, né? A gente poderia ter aí um modelo de farmácia viva com as associações, né? Bacana, que desse para a gente entregar remédio de graça praticamente, né? Se tivesse um apoio financeiro do governo, entregava de graça num custo mais barato do que a gente tem quando a gente importa, né? Então, eu acho que a Anvisa, e fica um jogo de empurra, né? O MAPA diz que cabe à Anvisa, a Anvisa diz que o plantio é com o MAPA, e ninguém quer assumir o real problema e se debruçar ali e falar, cara, vamos entender as associações, né? Estão desperdiçando uma força, porque as associações, elas são detentoras de informações muito importantes para a regulamentação. Quais são as doenças que mais precisam? Quais as doenças que estão dando resultado? Porque as associações, elas fazem uma pesquisa da fase 4 para 1. Né? Tem 4 fases a pesquisa, né? Primeiro dentro do laboratório, depois com animais, depois com humano. A gente, por força da necessidade, começa com o humano e vê o resultado. Aí que tem que entender, por que está dando resultado? Então a gente é fonte desses pacientes que estão dando resultado. A gente é fonte de como produzir um óleo aqui no Brasil, qual genética que se adapta melhor para cada clima do Brasil. Né? Então a gente tem associações espalhadas pelo Brasil inteiro que se compor essas informações dentro de um programa nacional de cannabis, cara, a gente já está aí tá mais fácil do que ficar importando. Aliás, importar é mais fácil, porque é só assinar um documento e libera, mas não gera riqueza para o país. Né? Então eu acho que cabe à Anvisa, e aí de novo, legislativo e executivo trabalharem. Né? Porque o executivo, principalmente esse governo, né, que se diz que é a esquerda, que se diz humano, que tem valores muito parecidos com as associações, não reconhece as associações. Até hoje o Ministério da Saúde não reconheceu. Né? Até hoje o presidente, que me parece que toma o óleo, ele, a Janja, tem muita gente tomando, não reconhece as associações. Né? Era a nossa esperança, porque a gente veio de um governo que a gente já sabia que não tinha porta aberta. Mas esse governo não abraçar a gente, não reconhecer a gente, é de uma crueldade, porque a gente estava esperançoso, porque a gente sabe dos valores humanos da esquerda, né? Mas me parece que o discurso é
e a prática é outra. A gente vê dinheiro sendo descarregado nas comunidades terapêuticas, que são ligadas à igreja evangélica, e nenhum reconhecimento para as associações. A história vai cobrar desses caras. A história vai cobrar desses caras, velho. É questão de tempo para a gente expor essa nojeira que é a política brasileira, né? Essa que é a verdade. Eu acho que realmente é isso, porque independente de quem está lá no governo, entra um, sai outro, mas é a cultura que está instalada no nosso governo que é assim. Sim. E é difícil mudar, né? Sim. Então, a gente fica aí nessa briga política que, na verdade, é só a gente que se prejudica com essa briga toda, quando, na verdade, tanto faz o partido, mas o problema é cultural. Acho que é a cultura enraizada ali que é difícil mudar. Sim. Realmente, né? E aproveitando falando dessa parte política, você comentou, inclusive, da Farmácia Viva, né? Que é um programa do governo federal desde 2010, que já é possível cultivar plantas medicinais e transformar em fitomedicamento e dispensar pelo SUS. Sim. E vendo que a cannabis é só uma planta, por que não, né? Colocar a cannabis nesse programa também para dispensar a população. E o que você acha dessa ideia da Farmácia Viva? Faz sentido? É um modelo que as associações conseguem seguir? Todo sentido. Eu acho que as farmácias vivas ele é um projeto pouco valorizado dentro da saúde pública, porque ele é um grande projeto, mas que o remédio natural sempre está atrás do alopático em detrimento do lobby das grandes empresas farmacêuticas, né? Então, é um projeto lindo, eu acho que cabe sim essa possibilidade. A 399 tem essa possibilidade das farmácias vivas, mas vê se anda lá. Não anda, está lá parado, né? Isso é o que deixa a gente mais triste e revoltado. As pessoas não estão preocupadas com a saúde dos pacientes que precisam de cannabis. A gente vê ali os políticos com medo de tocar num assunto tão sério, né? Porque eles confundem com o recreativo, eles confundem com como se fosse proibido de verdade, né? Porque quem quer fumar, fuma. A hora que quiser, em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Não tem proibição. A proibição só gera lucro para o crime organizado que financia a política. Porque tem gente do crime organizado financiando a política. Tem político que recebe verba do crime organizado. Então esse dinheiro, a gente não tem controle desse dinheiro, a gente não tem controle do que acontece. Então é uma grande mentira dizer que a cannabis é proibida. Não foi, nunca foi, não é e nunca será. É uma planta, você não tem como proibir uma pessoa de plantar. Se ela quiser plantar na casa dela, ninguém fica sabendo. Você não tem como controlar uma planta, né? E é uma planta que foi reconhecida, é reconhecida há mais de 5.000 anos e que só deixou de ser reconhecida por interesse do capital, por interesse da grana, porque o cânhamo, quando o algodão surgiu, quando a lycra surgiu, o cânhamo foi deixado de lado porque era um tecido muito duro e ele durava muito. Resistente. Né? Mas não é confortável. Sim, hoje já tem como fazer roupa de cânhamo confortável, sim. Naquela época talvez tivesse esse desafio, né? A indústria, antes você tinha nos boticários, como você falou na apresentação lá, né? E os boticários, depois da penicilina, foi fechado no mundo inteiro. Por quê? Porque eles descobriram a indústria farmacêutica. Tanto é que as universidades só formam profissionais para vender, para receitar remédio químico, né? Remédio que, quando entra no nosso corpo, a gente tem uma dificuldade enorme de mimetizar, de botar para fora, porque é químico. Agora a cannabis não, ela é natural, a gente produz cannabis, né? O endocannabinoide, então, tudo por causa do lucro das grandes empresas. Então, ou por causa do cânhamo, ou por causa do medicinal, então proíbe-se, só que não tem como proibir.
E aí a gente tem uma dívida moral com os desajustados da lei, os desregrados que mantiveram essa planta viva. Né? Se a gente tem tantas genéticas hoje, é graças aos maconheiros, os desajustados da sociedade, que um dia a gente vai ter que reconhecer. Os jardineiros, os né? jardineiros. Os jardineiros. É muito legal isso. A Santa Cannabis, né, ela está num projeto muito legal que já gerou fruto, que é colocar os nossos jardineiros, que já foram presos agora, há pouco tempo atrás, por causa das plantas da Santa, e ficaram 2 dias presos até que a gente se explicasse. Essas pessoas foram presas e é de um conhecimento empírico que ninguém tem, que agrônomo nenhum tem, porque a planta é diferente. Você não pensa que porque você é agrônomo, você vai tirar de letra. Não, você vai apanhar um pouco para fazer flores bonitas com bastante canabinoide. Você tem uma série de regras, né? E a Santa Cannabis juntou esses jardineiros, os desregrados da sociedade, com o seu Massami, que é um produtor orgânico grande, que vem de uma família oriental de produção orgânica, de agricultura familiar, e juntou o conhecimento do seu Massami com o conhecimento dos nossos jardineiros, da Cannabionic. Um abraço para o Paulo, para o Raul e para o Maurício, que são os caras que enfrentam isso tudo. Juntou os dois e a gente fez agora a primeira colheita grande, orgânica, em parceria com uma pessoa que é fora da bolha. Né? Então, é muito legal é aí que eu digo, aí tem o interesse nacional dos produtores. Né? Porque a Santa Cannabis, ela não quer fazer a cadeia sozinha, porque é muito difícil. A cadeia sozinha, você tem que plantar, você tem que extrair, você tem que acolher, você tem que distribuir, você tem que se defender, tem que saber se comunicar. Então, a gente está partindo para isso, para trazer outros setores da sociedade para dentro da associação, como a agricultura familiar, como as pessoas, a gente agora conseguiu um rota vapor industrial com pessoas de Joinville que têm condições financeiras e compraram a máquina e alugaram para a gente, já pensando nesse mercado futuro. Então a gente não quer fazer tudo sozinho, a gente quer que mais pessoas participem disso, né? Para a gente poder lutar essa luta junto. Então tem caminho, não é fácil por causa disso, você tem que se defender muitas vezes e explicar o óbvio, mas a gente faz isso com muito orgulho do que faz. Você comentou dos desregrados da sociedade, né? Os famosos maconheiros. Mas se a gente for pensar hoje, o que tem de paciente maconheiro, né? Porque usa a cannabis, usa a maconha, então... O maconheiro, ele é ao contrário do que todo mundo pensa. Ele é taxado de vagabundo, mas não é. A marcha da maconha, que é a maior marcha, uma das maiores marchas do mundo, junto com a parada gay, cara, dá trabalho para fazer. E conseguiram fazer e ter reconhecimento no Supremo do que faz. Então, o maconheiro não é vagabundo, não. Outra coisa, o maconheiro é criativo. Entendeu? O maconheiro enfrenta a sociedade. Por que as pessoas têm medo da maconha? Porque ela abre a mente. Entendeu? E aí, não querem que você abra a sua mente. Pelo contrário, quanto mais fechadinha, menos pergunta, menos trabalho dá. Um dia esse reconhecimento vai vir, já está vindo. A gente vê na associação pessoas que, relato de mãe, tem uma mãe que falou, pô, se eu soubesse eu tinha pedido para o meu sobrinho fazer o óleo, que fuma maconha. Então quer dizer, você vai desmistificando aquela senhorinha que tinha preconceito, que nem minha avó brinca hoje que ela e a cachorra, porque a cachorra também está tomando da minha avó. Então ela fala, eu e a Belinha, que é a cachorra, somos maconheiras, assim, não sei o quê. Então, sabe, você muda, se você não aprende pelo amor, você aprende pela dor. E é isso que a cannabis está fazendo, né? Mudando a cabeça das pessoas, né? E está mudando tanto que, inclusive, recentemente, o presidente dos Estados Unidos fez uma declaração a respeito disso, né? Que não faz sentido uma pessoa ser presa por uns graminhas ali de flor. Então, você vê que lá nos Estados Unidos, onde começou essa proibição toda, né? E agora eles estão voltando, estão mudando a mente, estão
alterando ali a legislação. O que você acha dessa informação vindo de lá? Porque a gente copia muita coisa dos Estados Unidos, Sim. né? Tem muitos países legalizando tudo, mas parece uma coisa assim, que enquanto os Estados Unidos não falam, a coisa fica meio empacada. E agora o presidente se manifestou a respeito disso. Engraçado que a gente copia as coisas ruins dos Estados Unidos, mas não as boas, né? Porque já é liberado em quase todo os Estados Unidos. Também. Cara, eu acho que é muito óbvio isso, né? Você pegar um menino jovem e jogar dentro de uma cadeia por causa de 3 baseado, você está incentivando ele para o mundo do crime. Simples assim. E essa lei, vale lembrar também, eu estou meio indignado com os políticos, mas é porque essa lei que está aí foi feita pelo governo de esquerda, pelo governo do Lula. Essa lei de drogas que deu poder para a polícia decidir quem é traficante e quem não é. Quem prende é que diz se é traficante ou não. Então, se for um playboy aqui da Beira-Mar com 50 gramas, e isso tá, até se trouxe essa informação que até um playboy branco, uma pessoa branca com até 60 gramas é considerado usuário. Agora, se você pegar um menino pobre, negro, com 3 baseado, pode considerar ele traficante. E está enchendo as cadeias de jovem, que aí você não tem um bom advogado para tirar, né? Então, eu acho que a grande oportunidade desse governo consertar o que fez é através da regulamentação. Tem uma grande oportunidade para regulamentar. Eu acredito ainda que esse governo eu tenho esperança, porque no outro a gente não tem. No outro, se tivesse outro governo, ia ser pior, né? Que era declaradamente contra, é declaradamente contra. Então eu ainda tenho esperança que até o final desse governo a gente tenha algum avanço, pelo menos no reconhecimento das associações, que é isso que a gente quer. Cara, fazer uma lei, criar uma regulamentação não é fácil. A gente sabe o quanto é difícil, mas reconhece, não finge que a gente não existe, reconhece a gente e usa a gente para ajudar na regulamentação, para trazer informação para a regulamentação, né? Então eu ainda tenho esperança que, quem sabe até o final desse mandato, o presidente entenda a nossa importância e reconheça. Que inclusive vocês estão tão dispostos a auxiliar que vocês vão para Brasília, né? Para prestar declaração, depoimento, para conversar com os nossos parlamentares em Brasília. E conta um pouquinho como que foi essa última vez que você foi para Brasília. Cara, em Brasília, legislativo, o judiciário, a gente foi nos 3, no Poder Judiciário, Legislativo e Executivo. O judiciário recebeu os nossos advogados, tanto o Fux como o Barroso. Então eles são pró-cannabis, eles acham que tem que ter uma regulamentação. Legislativo é totalmente contra, os que são a favor não têm força para mudar os que não são. E no Executivo, cara de paisagem, muito bonito o trabalho de vocês, mas sabe como é que é? Então quer dizer, no Ministério da Saúde, a gente sabe que vocês... Não, a gente quer um reconhecimento. Pois é, mas isso... Fazer um reconhecimento público é complicado, né, pessoal? Por quê? Porque vai ter desgaste para a ministra, vai ter desgaste para a pasta. Então, quer dizer, tudo é isso, é pensando sempre neles, nos desgastes. Ninguém tem a coragem de falar, as associações, o Ministério da Saúde deveria fazer isso, as associações existem, e nós vamos botar uma lupa em cima das associações para entender o que eles precisam, ensinar a eles como eles devem fazer, fomentar, pegar dinheiro do BNDES e fomentar. O Brasil já gasta hoje 80 milhões de remédio fornecido pelo SUS. Se você pegasse 10% desse dinheiro e botasse nas associações, a gente já mudaria o jogo. Porque as associações fazem o que faz sem dinheiro de ninguém, só com a ajuda dos associados e de algumas empresas que apoiam o movimento. Imagina com o apoio do governo, imagina com o dinheiro. Né? Se cada associação receber verba, treinamento, portas abertas nas instituições, a gente mudaria esse jogo rápido. Então, quando você não tem uma regulação, gera um problema de saúde muito maior, que vai cair no colo de quem? Da Anvisa e do Ministério da Saúde. O fato de não regulamentar vai criar um problema para eles mesmos. E um problema que só cresce, que não tem mais como parar. Não adianta, ninguém vai parar uma associação.
Se você for parar uma associação por algum tipo de crime, você vai ter que prender todo mundo. Todos os pacientes, a diretoria, os médicos, porque está todo mundo descumprindo uma lei em prol de uma lei muito maior, que é o direito à saúde, que é universal. Então, de novo, cabe às autoridades reconhecerem as associações e fazerem uma lei em prol do produto nacional. Conversamos com Pedro Sabacialskis, presidente da Associação de Cannabis Santa Cannabis aqui em Santa Catarina e professor do nosso curso de extensão de endocannabinologia aqui na Universidade Federal de Santa Catarina. Pedro, muito obrigada pela sua presença, pelo seu convite, por tantos esclarecimentos aqui para o nosso público e estamos juntos aí na luta. Dala, eu que agradeço. Antes eu queria deixar um recado para a galera seguir a Santa Cannabis e você que está assistindo e quiser plantar, aprender a fazer uma extração e tirar o habeas corpus para não depender de ninguém, você pode procurar a Santa Cannabis, que a gente tem esse curso lá, para você ser independente, plantar sua planta, fazer seu remédio, que dá para fazer em casa, e não depender nem de associação, nem de empresa, nem de ninguém. Muito obrigada, Pedro. Valeu, Dala. Obrigado. Gratidão. Viu? Eu agradeço, cara.